Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com o líder da maioria, líder do PMDB também aqui no Senado Federal, o senador Eunício Oliveira. E o nosso tema é uma análise da conjuntura política desses primeiros dias de outubro. Do dia 5 de outubro para cá, dia 8, quando a gente grava essa entrevista, nós tivemos uma decisão importante e inédita do TSE, com relação à chapa que elegeu a presidente Dilma, uma revisão dessas contas, que pode, em última instância, levar até uma impugnação dessa chapa vencedora. Nós tivemos também o julgamento no Tribunal de Contas da União com relação às contas da presidente Dilma de 2014. Também mais uma derrota do governo, porque as contas foram rejeitadas. E na mesma semana, o Congresso Nacional tentou, pela segunda vez, votar vetos sem sucesso, porque a base do governo na Câmara não conseguiu fechar um consenso sobre essa votação. Então, a gente conversa agora com o senador Eunício para traduzir para a gente um pouquinho desse momento tão atípico da política, né, senador? Muito atípico, né? Um momento muito difícil, né, que o país atravessa do ponto de vista, né, da política e do ponto de vista da economia. Né? Uma crise alimentando a outra. E essa semana realmente não foi uma semana, né, agradável para o governo. O governo recebeu, como você disse, 3 derrotas seguidas na mesma semana. Mas o mundo não acabou. Eu acho que nós temos a responsabilidade, eu tenho dito muito isso aqui para a nossa bancada, né, tanto da bancada do PMDB como do bloco da maioria, que nós temos responsabilidade com o país. Né? Nós estamos vendo a taxa de inflação cada vez maior, nós estamos vendo nível de desemprego cada vez maior, e essa preocupação ela é fundamental. Quer dizer, as notícias são as piores, cada vez uma notícia diferente faz com que o dólar suba, faz com que a bolsa caia, faz com que a expectativa, né, da economia, que os agentes econômicos se distanciem cada vez mais do chamado investimento. Então, a crise é muito grave e o Congresso Nacional, o Senado, tem sido extremamente responsável nessas questões. Nós, nas 3 sessões que foram convocadas pelo presidente do Congresso para discutir essa questão dos vetos que custam ao país, a chamada pauta-bomba, que a Câmara aprovou, vai custar ao país mais de 150 bilhões de reais. Ora, se nós temos uma crise, né, que assola o país do ponto de vista econômico, se nós temos uma dificuldade enorme de geração de emprego nesse momento e de renda para a população, se nós temos os agentes econômicos todos se distanciando, como disse, do chamado investimento. E sem esse investimento, não haverá geração de emprego, não haverá geração de renda, não haverá desenvolvimento para esse país. Então, nós estamos muito preocupados aqui. Sinceramente, nós nunca convivemos, eu nunca convivi, né, com uma crise tão perversa, né, e tão volumosa como essa que nós estamos passando. Conversando com lideranças da oposição, a interpretação dos fatos aqui é de que nós estamos muito próximos do fim do governo Dilma. O que o senhor acha disso? Essas decisões dos tribunais, tanto Superior Eleitoral quanto o de Contas, né? Como é que isso reverbera na governabilidade? Qual a expectativa do senhor? Bom, nós estamos vivendo momentos, como disse, muito difíceis. Veja, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, né, com a conta já aprovada e arquivada, desarquiva essa conta, né, de prestação de conta de campanha, né, conta de campanha, desarquiva essa conta e reabre um processo. Algo inédito no Brasil, mas é fato. Que atinge o PMDB também, porque aí é uma ação com relação à chapa, atinge, né? A chapa como um todo. Embora, né, o presidente Michel Temer tivesse constituído um comitê em separado da sua campanha, mas como a chapa é única, né, você não vota no vice separadamente, obviamente que qualquer decisão contrária dessa reabertura de processo atinge a chapa como um todo. Já na questão do TCU, um outro fato também que não é alvissareiro para o governo, porque nunca aconteceu, né, não há fato, né, não há precedentes do Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar
né, do Senado, da Câmara, ou seja, do Congresso Nacional, encaminhar para o Congresso a desaprovação de contas da Presidente da República. Então, todos esses fatos, né, eles são fatos que se avolumam do ponto de vista negativo para a sociedade e para a economia brasileira, né? Isso é que é fundamental. Mas eu quero dizer que todos esses fatos, né, ainda terão desdobramentos, como é o caso da recomendação do TCU. O TCU não tomou uma decisão, não reprovou as contas da presidente. Ele recomendou ao Congresso Nacional a reprovação, porque ele é órgão auxiliar e é órgão técnico do Congresso Nacional. Caberá à Comissão de Planos e Orçamento e Gestão do Senado e da Câmara, quer dizer, uma comissão mista, tomar essa decisão e acatar ou não a decisão do TCU. Né? Isso vai depender, obviamente, da base política do governo naquela comissão, porque a comissão é soberana para fazer a confirmação ou não do TCU. Após a confirmação ou não da comissão, ela encaminhará o decreto legislativo para o presidente do Congresso Nacional, que aí sim convocará uma sessão do Congresso, Câmara e Senado, para deliberar finalmente sobre a questão da aprovação ou da rejeição das contas da presidente. Os fatos é que todas essas ações, né, a falta de quórum na Câmara dos Deputados, o Senado deu quórum, o encaminhamento com a recomendação do TCU, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a reabertura de um processo que já estava arquivado pelo TSE para fazer reavaliação da prestação de contas, são todos fatos extremamente negativos que deixa todo o país em expectativa do que vai acontecer e deixa, fundamentalmente, aqueles que têm a responsabilidade, que são os agentes econômicos desse país, os empresários, né, e a população como um todo que tem ação econômica, numa expectativa muito complicada de imaginar que nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte com a questão do emprego, com a questão da inflação. Então, uma coisa alimenta a outra. E eu conversava essa semana com economistas famosos desse país e ele dizia exatamente isso. Enquanto não houver uma estabilidade política e desses fatos todos que ocorreram, o Brasil vai se sentir um país extremamente instável e isso é muito ruim para todos nós, principalmente para a população e para a população mais carente, que depende, que tem dificuldades em gerir a sua própria economia de casa, pelas circunstâncias já explicitadas. Então, nós vivemos uma semana muito difícil aqui em Brasília, muito difícil, e não sabemos o que acontecerá no desdobramento dessas matérias que foram ou julgadas ou encaminhadas ao Congresso Nacional. Segundo a avaliação da oposição, como falei para o senhor, há uma crença de que estamos chegando no fim, vai ter um abreviamento, vai ser abreviado o governo Dilma. Caso essa avaliação da oposição esteja correta, o PMDB está muito envolvido nisso porque a sucessão passa de uma forma ou por outra, nem que temporariamente, pelo PMDB. Como é que fica essa questão do deputado Eduardo Cunha, investigação, como é que o PMDB está vendo isso? O que o senhor tem a falar sobre Bom, primeiro é bom que se deixe claro que o PMDB não está sendo investigado, né? O partido PMDB não sofreu nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de investigação. Se alguns dos membros do nosso partido, do PMDB, estão sendo investigados, cada um deles vai, obviamente, responder pelos seus atos ou vai provar a sua inocência. O partido, como partido político, não está sendo investigado, né, pela tesouraria do PMDB. Não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de investigação, porque não cabe nenhum tipo de investigação, porque não tem nenhum fato, né, que justifique isso. Agora, pessoas filiadas ao partido estão sendo investigadas. E essas pessoas, obviamente, que responderão pelos seus atos, né, e provarão ou não
a sua inocência. Então, o partido não tem absolutamente nenhum posicionamento específico em relação a isso, porque o partido não está sendo, de nenhuma maneira, como partido político, questionado, né, nesse momento. Então, a questão do impeachment, é preciso que tenhamos aqui pressupostos legais. Né? Eu sou de um partido, né, que tem no seu DNA a luta contra o golpe militar. O PMDB foi o partido que fez a redemocratização do país. Ninguém tira isso do PMDB. Então, o PMDB não tem no seu DNA, né, não corre nas nossas veias o sentimento golpista. Agora, o PMDB sabe que tem responsabilidade com o Brasil, tem o vice-presidente da República eleito, que é o presidente Michel Temer, né, presidente do meu partido e vice-presidente da República, Michel Temer, que é presidente também nacional do PMDB, e o PMDB vai aguardar com muita tranquilidade o desenrolar dos fatos. Né? É preciso que, para se ter impeachment, é preciso que tenhamos fatos objetivos, concretos, que amparados pela Constituição. Se isso acontecer, obviamente que o Brasil todo vai tomar conhecimento, mas a questão meramente política, e eu não estou aqui defendendo o governo, eu estou aqui apenas explicando para o nosso telespectador, esclarecendo, né, o pouco que sei para o nosso telespectador em relação ao impeachment. Né? Um impeachment precisa ter fatos objetivos. O fato da presidente ter 8%, 9%, 10% de popularidade num regime presidencialista não derruba o presidente. Né? Não é fator para a queda de um presidente. É ruim? É péssimo. Mas não é fator determinante na queda de um presidente, nenhum pressuposto legal da queda de um presidente no regime presidencialista. Eu, por exemplo, sou parlamentarista. Se esse governo, né, fosse um governo no regime parlamentarista, já tinha caído há muito tempo, porque perdeu, né, pelo menos o que indica as pesquisas, a confiança da população brasileira. Então, dentro dos pressupostos legais, o PMDB, obviamente, vai aguardar com muita tranquilidade essa questão da possibilidade de um impeachment. Mas o PMDB não fará nenhum movimento do ponto de vista golpista para tomar o poder. O PMDB quer o poder, sim. Nós vamos disputar as eleições de 2018 para presidente da República, com candidato a presidente da República. Nós queremos o poder pelas urnas, ou, se isso vier a acontecer de um atropelo do governo objetivamente, aí sim o PMDB, obviamente, terá que, como tem o vice-presidente, a obrigatoriedade de assumir, como assumiu lá atrás, Itamar Franco, a presidência da República. Mas, repito, não contem com o PMDB para fazer um golpe no Brasil. Agora, o PMDB tem as condições e está preparado para assumir o governo se, por acaso, esses fatos vierem a ser concretizados. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você que nos acompanha pela atenção, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.